Vamos falar agora, então, pessoal, nós estamos falando da seção reforma, vamos falar da incapacidade definitiva. Aqui, pessoal, é só leitura, não vamos perder muito tempo em tempos de estudo, tá? Então, aquilo que eu chamei a atenção aqui, que está esquematizado, ó, isso sim, vocês não me vão para a prova sem, vocês vão errar a questão. Agora, quando que eu tenho um militar incapaz definitivamente, ó? Aquele que foi, ó, em consequência de um ferimento recebido em operação, exemplo, o militar leva um tiro, né? Uma enfermidade contraída em operação, né? Vamos pensar aí, um militar da saúde que trabalha com raio-x, por exemplo, né? Pode acontecer. Acidente em serviço, né? Um militar se envolve no acidente. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida com relação, causa e efeito às condições inerentes ao serviço, um problema de coluna, por exemplo. Aí vem várias doenças ali, ó, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia, cegueira, lepra, paralisia, aí vai, né? AIDS, tudo isso aqui, né, doenças graves, vai ocorrer incapacidade definitiva. Inciso 6. Acidente ou doença sem relação causa e efeito com o serviço. Exemplo, o cara está de férias e se acidenta de carro, fica incapacitado. Vai acontecer reforma, mas muda em termos salariais depois, nós vamos ver ali, tá? Então, o inciso 6 é quando ocorre uma doença ou um acidente que não tem relação com a PM, tá? Nos casos do inciso 1, 2, 3 e 4 desse artigo, serão provador por atestado ou inquérito sanitário de origem, sendo os termos do acidente, da baixa hospitalar, da baixa hospitalização, bem como as papeletas de tratamento nas enfermarias e hospitais, tá? Então, servirão para a prova. Parágrafo 2º. Aí, pessoal, o parágrafo 2º vai falar da tuberculose. Obviamente, vocês não vão precisar saber esse detalhe aqui, né? O parágrafo 3º ainda continua falando da tuberculose. O parágrafo 4º fala da alienação mental por distúrbios mentais, neuromentais, gravemente, ó. Tem muitos militares. No exército, pessoal, tinha muito isso. A reforma dos militares por questões psicológicas, né? Ficar parafuso frouxo aí, né? Acontece, né? Vivencia alguma situação aí de alto risco, né? Pode acontecer, tá? Não é uma coisa incomum, é comum, tá? Tanto é que vocês, não sei se vocês sabem, que a Polícia Federal tem alto índice de suicídio dos policiais. É altíssimo, uma das maiores do mundo. Parágrafo 5º. Ficam excluídas do conceito da alienação mental, daí vem aqui mais situações. Parágrafo 6º vai falar da paralisia. Parágrafo 7º aqui, ó, são equiparadas à paralisia. O parágrafo 8º vai falar da cegueira, ok? Não tem, né, como ter um militar, infelizmente, né, cego. Artigo 112, ó. O policial militar julgado incapaz definitivamente por um dos motivos do inciso 1, 2, 3, 4 e 5 será reformado com qualquer tempo de serviço. Então, se encaixou em qualquer das hipóteses do 1, 2, 3, 4 e 5, até as doenças graves aqui, qualquer idade, qualquer tempo de serviço, ok? Vamos lá, próximo, artigo 113. O policial militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos do inciso 1 e inciso 2, será reformado com proventos calculados com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato. Circule aí, grau hierárquico imediato. Porque o grau hierárquico imediato, nós vamos ver no próximo artigo o que é. Tá? Olha só. Vamos primeiro ver a hipótese. Ó. No inciso 1 e inciso 2. Ó, o inciso 1 é o ferimento em combate. O inciso 2 é uma enfermidade contraída da operação. Exemplo, né? Imagina um militar das Forças Armadas vai para um país aí como o Haiti e pega ebola. Pode acontecer, tá? Uma enfermidade contraída em operação, tá? Então, o que acontece, ó? Nas hipóteses do inciso 1 e inciso 2, ele vai ser reformado com o grau hierárquico imediato. Só que o grau hierárquico imediato é explicado a seguir. O grau hierárquico imediato não é o próximo grau hierárquico.
Tá? Olha só. O de primeiro tenente para os aspirantes e subtenentes. Então, o que é o grau hierárquico? Ó, estamos falando da reforma. Quando tem uma incapacidade, se for do inciso 1 e inciso 2, vai para o grau imediato. E o grau imediato não é o próximo grau. Olha só, se for aspirante e subtenente, ele vira o quê? Ele vira primeiro tenente. Se ele for primeiro sargento, segundo, terceiro, ele vira segundo tenente. Foi o caso do meu colega. Na época que ele adquiriu uma doença grave, ele era terceiro sargento. Ele foi reformado como segundo tenente. Ok? Próximo ali, ó, o cabo e o soldado. Qual é o grau hierárquico imediato dele? O terceiro sargento. Acontece muito isso, tá? Por exemplo, um aluno da ESA que sofre um acidente grave lá, ele é reformado como terceiro sargento. Tá? Então, um cabo e um soldado, se acontecer uma das hipóteses do, por exemplo, um ferimento em combate, aí que ele vai para a reforma, ele vai ser reformado como terceiro sargento. Olha que beleza, né? É como se fosse um prêmio aí, né? Pelo risco que correu. Entenderam isso? Mas é nessas hipóteses ali, tá? Então vamos voltar. Parágrafo 1º. Caso ocupe o último posto, então se for um coronel que sofreu, por exemplo, um tiro em combate, aí, né? Ele vai acrescer mais 20% no soldo. Continuando. Aplica-se o disposto nesse artigo aos casos previstos no inciso 3, 4 e 5, quando verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilidade total de permanência em qualquer trabalho. Então, se foi nas hipóteses do inciso 3, acidente em serviço, doenças, moléstias, enfermidades adquiridas com relação da função, tá? Ou doenças essas aqui, ó, e se ele está definitivamente incapaz para o trabalho, ele também vai para o grau imediato. Tá? Então, quem vai fazer isso? Uma junta onde vocês, futuros sargentos, farão parte, né, para dominar essa legislação e montar o processo, né, e vai ter um oficial junto aí nessa comissão. Beleza? Próximo ali. O militar da ativa julgado incapaz para o serviço por um dos motivos do inciso 3, 4 e 5 será reformado com proventos calculados nos vencimentos correspondentes ao grau hierárquico que possuía. Olha que diferença. Tá? Então, se foi nas hipóteses do 3, 4 e 5, ele não vai para o grau imediato, ele fica no posto que ele está. Tá? Então, por exemplo, um acidente em serviço, o policial militar se acidentou, caiu do helicóptero. Né? Pode cair do helicóptero? Cai que sim, atividade de risco. Né? Caiu do helicóptero, acidente em serviço. Né? Ficou incapaz definitivamente, vai receber o posto que ele está, na reserva. Não vai para o grau hierárquico. Só que existem exceções, tá? Vamos lá. Então, ó, será reformado com o provento... Precisa saber isso aqui, professor? Eu vejo que não. Tá? No máximo, eu saberia o que é o grau hierárquico imediato. Que é justamente o esqueminha que eu fiz aqui. Ó. Tá? Eu saberia isso aqui para a minha prova. Vamos lá. Quando o praça fizer jus ao direito do inciso 1 do artigo 50 e conjuntamente com um dos benefícios de que refere-se o caput do parágrafo 4º desse artigo, aplica-se somente o parágrafo 4º. Como assim, professor? Olha só, para tentar explicar, eu já fiz a remissão do artigo 50. O artigo 50 diz assim, ó, a percepção da remuneração correspondente ao grau hierárquico superior quando tiver com mais de 30 anos. Lembra que quando a gente está com 30 anos de serviço, a gente não tem uma promoção, mas recebe um posto acima? Vamos pensar o seguinte. O subtenente está com 30 anos. Qual é o posto acima dele? Não tem aspirante para posto acima. Lembra que tem um artigo falando? É de segundo tenente. Tá? O subtenente, quando vai para a reserva, ele vai ganhar um posto acima, segundo tenente. Só que se ele se enquadrar também na hipótese do inciso 1 e do inciso 2,
Qual é mais vantajoso? A de segundo tenente ou a de primeiro tenente? Do posto acima. Pode ganhar as duas, Arnaldo? Não, então tem que escolher uma e prevalece essa aqui porque é melhor. Entenderam? Então, é isso que está dizendo aqui o parágrafo 5º. Ó. Quando fizer jus a direito do inciso 2 do artigo 50 e conjuntamente um dos benefícios do caput do parágrafo 4º desse artigo, aplica-se somente o parágrafo 4º, ou seja, vai para o grau imediato. É o melhor. Entenderam? Tá? Então vamos pegar outro caso. O militar é terceiro sargento. Chegou nos 30 anos. Ele vai ganhar remuneração de quê? Não estou falando do caso do acidente. Vamos lá, normalmente, sem acidente, tá? Sem ferimento em combate. Terceiro sargento chegou nos 30 anos de serviço, vai receber segundo sargento. Agora, olha só a diferença. Se ele tem um ferimento em combate, ele vai para segundo tenente. Qual é o melhor? Esse, por isso que aplica esse. Entenderam? Mesma coisa do soldado. Soldado, 30 anos, vai ir como cabo. Se foi acidente, terceiro sargento. Ok? Então é melhor. Mas é só nas hipóteses do inciso 1 e do inciso 2, né? Que são situações graves. Pessoal, situações gravíssimas, né? Por exemplo, meu colega lá, ele teve uma doença degenerativa muscular, ele ficou incapaz mesmo. Então é complicado. Tá? Passa por junta médica, não é uma coisa simples. Ok, pessoal? Vamos lá. O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos do inciso 6 será reformado. Inciso 6, pessoal, é aquela situação, olha que interessante a situação o 6. É um acidente ou uma doença sem relação com o serviço. Como assim, professor? O militar está de férias e se acidenta. Ou o militar tem uma doença que não tem nada a ver com o serviço militar. Tá? Aí ele vai se enquadrar nesse artigo. Tá? O que vai acontecer com ele? Ó? Vai acontecer isso aqui. Ó. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, desde que com qualquer tempo de serviço seja considerado incapaz somente para a atividade policial militar. Ou seja, ele ainda pode ser um professor, pode fazer outra coisa. Agora, com remuneração calculada com base no soldo integral, considerado inválido, isto é, impossibilitado para toda e qualquer forma de trabalho. Esse cara ficou acamado, por exemplo. Aí o que acontece? Ele é reformado com um integral. Exemplo, professor, militar de férias se acidenta de carro. Se ele ficar paraplégico numa cama, por exemplo, é integral. Ok? Se ele ainda consegue trabalhar em outra coisa, por exemplo, aí eles vão, claro que isso aqui é a junta médica que vai falar, aí ele recebe proporcional ao tempo de serviço dele. Tá? Então, vejam, é protetivo para o militar, né? Vocês conseguem visualizar essas regras são protetivas? Imagina um militar que sofre um acidente de férias, hein? Né? Ele vai ser reformado. Tá? O ruim é a questão do proporcional. Imagina o cara tem 1 ano de formação só. Aí ganha pouco. Tá? Vamos lá. Artigo 115. O policial militar reformado por incapacidade definitiva, quando for julgado apto por inspeção médica da junta superior em grau de recurso ou de revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada por suspensão da sua reforma. Então, pode acontecer do militar readquirir a sua saúde ou provar que está bem numa junta superior? Pode. Tá? E aí ele volta a trabalhar. Tá? O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido da sua situação de reforma não ultrapassar 2 anos. Isso é complicado, porque se ele estiver discutindo aquela questão ali e passou 2 anos, aí ele não retorna mais para o serviço ativo. Tá? A transferência para a reserva remunerada, observado o limite da idade de permanência nessa situação e o tempo de serviço registrado até a data da reforma, ocorrerá quando o tempo decorrido como reformado ultrapassar 2 anos. Tá? Vamos lá, próximo. Parágrafo 3º. Por decisão judicial por determinação do comandante-geral da PM, o policial militar reformado poderá da mesma forma ser submetido a uma inspeção médica de junta superior a fim de reavaliar o respectivo quadro, definindo-se pela manutenção ou não no enquadramento de reforma, retorno ao serviço ou transferência.
Tá, pessoal? Então pode ser uma decisão judicial, ó, ou por determinação do comandante-geral. Então imagina o seguinte, o cara está incapaz definitivamente, mas ele vai lá pedir, pelo amor de Deus, pelo comandante-geral que analise ele de novo. E uma nova junta médica é formada e ele está apto. Pode acontecer. Ou a junta médica determina, em vez de reforma, reserva. Pode acontecer também. Tá? Ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui, né, são questões muito peculiares do militar, não acredito em questões de prova. O policial militar, aqui vai trazer, ó, reformado por alienação mental. Então, não é o caso de ficar perdendo tempo com esses detalhezinhos aqui. Tá? Agora, o 17 é interessante. E as praças especiais? Para efeitos da previsão dessa seção, ó, as praças especiais, constantes do anexo E, que refere-se ao artigo 16, serão considerados. Tá? Então, o que acontece? Ó? O aspirante, ele é reformado como segundo-tenente. O aluno oficial é reformado como aspirante. O aluno do curso de formação de sargento é terceiro sargento. E o aluno do curso de formação de cabo e soldado será considerado um cabo. Isso aqui acontece, tá, pessoal? Na ESA, na Escola de Sargento das Armas, quando um aluno sofre um acidente grave, ele é reformado. E ele é reformado como? Terceiro sargento. É justamente o inciso terceiro ali. Quando é um aluno no curso de formação de sargento, tu é reformado como terceiro sargento. E se já fosse terceiro sargento, como é que ele seria reformado? Segundo tenente. Olha a diferença, né? Se tu é aluno, tu vira terceiro sargento. Se tu já é formado, aí é segundo tenente. Tá? Então, são questões bem específicas aqui. Eu ficaria mais com a regra geral ali, né, daquele ali. Mas se quiserem colocar aqui os próximos 3 para as praças especiais. Praças especiais. Tá? Coloque no esqueminha aí. Tá? Coloque aí. Então, se for aspirante, ó, se for aspirante, vira o quê? Ó? Vira segundo tenente. Se for aluno oficial, vira o quê? Vira aspirante. Se for aluno sargento, vira terceiro sargento. E se for aluno cabo ou soldado, vira cabo. Tá? Fechou? Entenderam isso? Dá para fins de reforma. Alguém já viu isso? Pessoal, isso aqui é grau de dificuldade alto, tá? Dessa parte que nós vimos da reforma, o que eu chamo a atenção para vocês? Reforma. Vocês têm que saber que a reforma se dá ex officio, que a idade de limite é 60 anos ou por incapacidade definitiva. Se for uma questão de alto nível, seria ainda saber qual é o grau hierárquico imediato para fins de reforma. Que eu não aposto aqui. Eu aposto na regra geral aqui. Certo? Que já caiu, inclusive. Vamos lá. Mais um pouco. Vamos falar agora da demissão. Tá? Demissão. Ó. A demissão do policial militar, quando é que ocorre? A demissão é exclusiva dos oficiais e ocorre de 2 maneiras. A pedido ou ex officio. Tá? Então, Luiz, me acompanha lá no quadro, que eu já esquematizei essa parte. Olha só. Essa parte aqui, das exclusões, eu já fiz um esqueminha aqui no quadro para ajudar vocês. Pessoal, não é uma parte muito cobrada em concurso. Se for cobrar, eu acredito no máximo que a gente está esquematizado aqui. Então, vamos lá. Quem que pode ser demitido? O oficial. O oficial é demitido. É demissão. Existem 2 formas do oficial ser demitido. Pense aí o tenente Gabriel. Né? Ele pode ser demitido como? Ele pode pedir demissão ou pode o Estado demitir ele. Ex officio. Tá? Então, existem 2 formas de demissão. Demissão a pedido ou ex officio. Por que ele pediria demissão? Passou em outro concurso, ficou rico na internet, né? Ele pede demissão. Ok? Certo? Não tem lá os caras do Alfa, tudo, né? Foram tudo para reserva. Não eram militares, né? Mas eram agentes penitenciários, né? O cara ganharam dinheiro, ó, né? Pediram exoneração. Olha só, artigo 119. Demissão a pedido.
será concedida mediante requerimento do interessado. Imagina o Tenente Gabriel aí passando num concurso, né? Ele vai se enquadrar aqui, ó. Demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui aconteceu comigo na parte dos praças. Sem indenização aos cofres públicos, se contar com mais de 5 anos de oficial. Eu acho que o Gabriel não tem 5 anos de oficial ainda, né? Então ele tem que pagar para o Estado se ele sair. Se contar, né, ó, com indenização das despesas feitas pelo Estado na sua preparação e formação, se contar com menos de 5 anos. Tem que indenizar a PM. Ok? Judicialmente, as pessoas conseguem derrubar isso, tá? Mas o Estado vai cobrar o tempo de formação. Continuando a regra dos oficiais aqui, ó. No caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio de duração igual ou superior a 6 meses e inferior a 18 meses, por conta do Estado, e não tendo decorrido ainda 3 anos, a demissão só poderá ser concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes ao curso. Então, imagina se o Tenente Gabriel aí, antes de pedir demissão, ele fez um curso lá na SWAT e ficou mais de 6 meses lá. Né? E não decorreu ainda 3 anos desse curso, ele tem que indenizar o Estado. Entenderam? Isso aqui só serve quando o cara vai sair, né? Quando o cara vai sair, aí tu vai ver que existe esse artiguinho lá. Tá? Imaginem vocês, passaram na PM, fizeram o curso de formação, continuaram estudando, foram chamados para o DEAP, foram chamados para a Polícia Rodoviária Federal. Resolve sair. Vai ter a mesma coisa quando tiver lá na licença. Ó. Vai ter a regrinha das praças aqui. Tá bom? Aqui é só para oficial, tá? Só para oficial. Continuando então. Agora nós temos ali, ó, a demissão a pedido será concedida mediante requerimento. No caso do oficial ter feito qualquer curso ou estágio superior a 18 meses por conta do Estado, aplique-se o disposto no artigo anterior, senão ainda decorridos 5 anos. Então, se o Tenente Gabriel foi lá para os Estados Unidos, ficou lá mais de 18 meses fazendo curso, ele só não indeniza o Estado se já passou 5 anos. Senão tem que indenizar o Estado. Tá? Além dele ter que indenizar a formação dele, porque ainda não decorreu 5 anos ainda também. O oficial demissionário a pedido não terá direito a qualquer remuneração. Tá? E ele passa para a reserva não remunerada. O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio, calamidade, perturbação da ordem ou outro caso de mobilização. Vamos pensar o seguinte. O Tenente Gabriel aí, oficial da PM, viu que o Bolsonaro resolveu fazer guerra com a Venezuela. Aí, antes de estourar a guerra ali um pouquinho, ele resolve, vou me demitir, né? Aí, olha só, fica suspenso na vigência do estado de guerra, não vai conseguir se demitir, ok? Então, não adianta querer fugir depois, né? Tá? Então, artigo 120, ó, o oficial da ativa empossado num cargo público permanente. Agora imagina aí o Tenente Gabriel resolveu fazer um concurso agora. Né? Fez um concurso para um cargo permanente. Então, vamos pensar que fez o concurso para juiz. Tá? Então, ó, o oficial da ativa empossado num curso permanente, estranha a sua carreira e cuja função não seja de magistério, porque magistério ele pode acumular, né? Será demitido ex officio e relacionado na reserva do posto que estava na ativa, não podendo acumular qualquer provento de inatividade. Ou seja, ele passa automaticamente para a reserva não remunerada. Certo? Esse é o meu caso, só que é para a praça. Passou no concurso civil permanente, reserva não remunerada. Certo? Então ele vai para a reserva não remunerada. Artigo 121. O oficial que houver perdido o posto ou a patente será demitido ex officio sem direito a qualquer indenização. Então, se o militar ali, o oficial, foi condenado à perda do posto ou da patente, ele não tem direito a qualquer indenização. Tá? Vamos lá. Próxima. Artigo 122. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno ao oficialato ou com ele incompatível por uma decisão do Tribunal de Justiça. Lembra quando um policial militar pratica um crime? Ele vai ser julgado na Justiça Militar. E ele é julgado em última instância pelo tribunal. E se o tribunal entender que ele é indigno para o oficialato, ele vai, então, perder o posto e a patente. Então, perde o posto e a patente se for declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, por uma decisão do Tribunal de Justiça. Ok?
Vamos lá. Oficial declarado indigno para oficialato ou com ele incompatível, condenado à perda do posto, só poderá readquirir a sua citação por outra decisão. Ele pode reverter aquela decisão por outra decisão. Fora isso, não. Tá? Artigo 123. Fica sujeito à declaração da indignidade e incompatibilidade para oficialato oficial que? Então, quando que nós temos aí o oficial indigno? Tá? O oficial indigno está aqui, ó, no artigo 123. Pessoal, vocês não vão prestar concurso para oficial, né? Tá? Então, é só a leiturinha do caput aqui, isso que o professor esquematizou. Quando que o oficial fica indigno? Ó, for condenado pelo Tribunal Civil ou Militar a uma pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Imagina aí, matou a mulher, por exemplo. Né? Condenado acima de 2 anos, indigno para o oficialado. Esse cara não pode ser oficial. Tá? Como é que vamos ter um oficial assassino? Né? Não tem como. Né? For condenado por sentença passada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essa perda acessória de perda do posto. Incidir nos casos previstos em lei específica que motivar o julgamento pelo Conselho de Judicação. Então, se foi um caso que tem que passar para conselho, ele também perde. Houver perdido a nacionalidade. Tá? Se ele era um oficial naturalizado e perder a naturalidade brasileira, ele perde o oficialato. Tá? Vamos lá. Agora o artigo 124 vai falar do licenciamento do serviço ativo. Somente se aplica às praças. Cuidado, ó. A demissão é aos oficiais e o licenciamento é às praças. Pessoal, isso aqui eu estou dando aula para o 10. Tá? Se eu fosse dar aula para o 7, para o 6, para o 5, eu fazia um resuminho. Tá? A aula para o 10 é para o 10. Tá? Então, ó, o licenciamento do serviço ativo é para as praças. É memorização. O oficial é demitido, a praça é licenciada. Tá? Eu me enquadrei aqui. Tá? O meu caso é esse aqui. Tá? Se fosse o Gabriel, esse aqui. Tá? Então vamos lá. Ó. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido à praça em qualquer período que esteja servindo. Por exemplo, pode ser um praça com mais de 10 anos ou um praça com menos de 10 anos. Eu tive colegas com menos de 10 anos que passaram na PRF. E tive colegas com mais de 10 anos que passaram na PRF. Ok? A qualquer tempo. No caso do praça ter feito qualquer curso ou estágio de especialização, aperfeiçoamento, reciclagem, por conta do Estado, e não tenha decorrido 3 anos do licenciamento, ele tem que indenizar. É a mesma regra do oficial. Exemplo, no meu caso, eu estava há 3 meses de fazer o curso de aperfeiçoamento de sargento. Se eu tivesse completado o curso, eu teria que indenizar as Forças Armadas e é mais ou menos R$100 mil. Então, é complicado. Tem que pagar toda a munição, alojamento, tudo. É caro. Tá? Então, eu só não paguei porque eu saí antes. Não teria que ter pago. Tá? Foi questões de tempo ali. Vocês já viram falar do CAS, né? Curso de aperfeiçoamento de sargentos? Para sair primeiro sargento, tem que fazer o curso, né? Eu era segundo. Tá? Vamos lá. Artigo 124 ainda, né? Vamos falar das hipóteses. Ó. O licenciamento a pedido é quando o praça pede para sair. Agora, de ofício, quando que nós teremos? Ó, o licenciamento de ofício, primeiro, por conclusão do tempo de serviço. Né? Quando, por exemplo, o militar entrava com tempo determinado. Não é o caso, não existe mais essa situação aqui. Tá? Nas Forças Armadas existe, por isso que isso aqui vem das Forças Armadas. Vocês já viram falar do sargento temporário e oficial temporário? A cara era sargento temporário. Quando termina o tempo, passa para reserva. Ela é terceiro sargento da reserva, porque tem um prazo para reserva. Eu, por exemplo, fiz o curso de oficial temporário. Eu podia ficar oficial temporário das Forças Armadas por 9 anos. Quando chega no final, tu é por tempo de serviço. Acabou o teu tempo de serviço, tu vai para a reserva. Entenderam? Sim? Na PM não tem sargento e soldado temporário. Poderia ter? Poderia. A PM do Rio Grande do Sul tem soldado temporário. Então, quando chega no tempo ali, conclui licença. Lembra que isso aqui é uma cópia da legislação militar. Então, vem das Forças Armadas. Inciso 2. Por inadaptabilidade funcional durante o período de formação em que se revelar inapto para a carreira policial militar. É o cara que pega a polícia... lá no curso de formação na academia, pega a pistola e fica assim.
né? Derruba a pistola, né? Esses dias eu vi um vídeo lá, o policial correndo atrás do outro, derrubou a pistola, o outro foi juntar e caiu, vocês viram aquilo? Né? Quase vai dar pra não. Mas aqui é o policial na academia, né? Daquela foi engraçado, né? Um derrubou a pistola, o outro foi pegar e caiu, né? Olha só. Quando durante o período de formação, se revelar inapto para a carreira, pode acontecer isso? Pode, o cara não se enquadrou na carreira. Chega lá, não respeita os oficiais, não respeita os sargentos, não respeita o cabo, não respeita o soldado, não respeita ninguém, acha que manda em tudo lá dentro da academia, tchau. Chega lá e diz, não, esse cara não é apto, ele não vai respeitar a hierarquia e disciplina nunca. Tá? Ou, por exemplo, não consegue fazer as instruções mínimas, né, atingir o mínimo necessário, ele vai ser, né, inapto lá na formação, vai para licenciamento. Tá? Próximo ali, por conveniência do serviço à praça sem estabilidade, que após um período de formação não demonstrar interesse, habilidade ou comportamento compatível. Ou seja, o militar passa sendo punido. E ele não tem estabilidade ainda, ele vai a bem da disciplina, né, a conveniência do serviço. Ok? Vai embora, perde, é licenciado ex officio. Vai ganhar dinheirinho na reserva? Não, vai embora. Então tem que ter cuidado. Enquanto for praça sem estabilidade, tem que demonstrar interesse, habilidade profissional e comportamento. Senão, né, pode ir para conselho. Nós vimos os conselhos de disciplina das praças, né? Ok? Pode também ser, pode ser licenciado a bem da disciplina. Nós vamos estudar isso lá no regulamento disciplinar. Ok? Então vamos lá. Então, licenciamento ex officio é quando, né, o Estado toma a decisão de mandar esse praça embora. São várias hipóteses ali, tá? Não vi nenhuma questão cobrando as hipóteses de licenciamento. No máximo, né, o caput aqui, tá? Vamos lá. O policial militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração. Óbvio, né? O cara foi mandado embora, não tem direito. O licenciado ex officio, a bem da disciplina, receberá certificado de isenção do serviço militar. Continuando, então. O aspirante e as demais praças empossadas em cargo público permanente, estranha à sua carreira e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente licenciados ex officio sem remuneração. É o meu caso. Ok? Eu me enquadrei nesse artigo aqui. Claro que não da PM, do Exército, mas é uma cópia. Ok? Isso aqui. Certo? Passa para a reserva. Então, eu saí dia 28 de fevereiro do Exército, dia 1º de janeiro eu assumi na Fazenda. Tá? 1º de março eu assumi na Fazenda. Então, passa automaticamente para a reserva. Tá? Licenciado. O licenciamento poderá ser suspenso no estado de guerra, estado de emergência, calamidade, perturbação, mesma coisa. Tá? Ok? Vamos lá, então. Próximo, para nós finalizarmos aí, exclusão a bem da disciplina. Quando é que nós temos a exclusão a bem da disciplina? Essa também é aplicada, ex officio. A exclusão a bem da disciplina é a praça e o aspirante, mas é a praça que já tem, estabilidade. Professor, e se eu não tenho estabilidade? Aí tu se encaixou nessa daqui, licenciamento, né? Licenciamento ex officio. Então, se não tem estabilidade, ou é aluno aqui de formação, se encaixa aqui, tá? Então, a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao aspirante ou praça com estabilidade. Quando? Quando houver pronunciamento do Conselho Permanente de Justiça, por haver sido condenado a pena passada em julgada com pena restritiva de liberdade superior a 2 anos. Foi condenado aí por matar alguém, alguma coisa desse tipo, né? Policial militar. Aconteceu, um policial que matou uma pessoa, né? Ele vai ser condenado, e ele vai ser excluído a bem da disciplina. Tá? Se for praça, né? Se for oficial, é demissão. Tá? Quando houver pronunciamento permanente do Conselho de Justiça por haver perdido a nacionalidade. Né? Nós podemos ter aí um naturalizado fazendo concurso. Se ele perder a naturalização, ele também perde, é excluído a bem da disciplina. A bem da disciplina, isso. Quando for julgado pelo Conselho de Disciplina, é considerado culpado. Né? Lembrando que ele tem direito a recurso para o comandante-geral. Tá? Então, quando ele é julgado pelo Conselho de Disciplina, já ouviram falar que os militares vão para o Conselho? Quando ele vai a Conselho, pessoal, ele está correndo o risco de ser excluído a bem da disciplina. Exemplo, né? Tomar aí 2 prisões num ano, né? Ele está arriscando.
cair no comportamento mal, que nós vamos aprender no regulamento, ele está correndo sérios riscos de ser excluído da bem da disciplina. O aspirante à praça com estabilidade assegurada que houver sido excluída bem da disciplina só poderá readquirir a situação por outra decisão do conselho, outra sentença judicial ou uma decisão do comandante. Por que a decisão do comandante? Agora eu quero ver quem está estudando. Vamos lá, para fechar a noite. Por que a decisão e qual parte se encaixa? Por que a decisão do comandante geral faz com que ele possa voltar? Vamos lá. Olha só que interessante a pergunta. Ele é excluído bem da disciplina em duas hipóteses, tá? Nessas hipóteses aqui, certo? For condenado à pena de prisão, for condenado pelo Conselho de Justiça ou for condenado pelo Conselho de Disciplina. Quando ele é condenado pelo Conselho de Permanente de Justiça, ele recorre para quem? Para o tribunal. Muito bom, Breno. Para o tribunal. Então ele precisa de uma nova sentença. Ele se encaixa aqui, ó. Ele precisa de uma nova uma sentença ou do conselho ou do tribunal para readquirir a habilitação. E se for no Conselho de Disciplina, para onde que ele recorre? Para o comandante. Então ele precisa de uma decisão do comandante. Isso, mas nas questões disciplinares. Nas questões disciplinares. Então, no conselho, lembra que eu fiz um esqueminha naquela aula? Do Conselho de Disciplina eu recorro para o comandante geral. O oficial é do Conselho de Justificação para o tribunal. Do Conselho de Justiça para o tribunal. Veja como começa a misturar as coisas, né? Mas é assim mesmo, tá? A Brenda acertou por quê? Porque o Conselho de Justiça, lembra dessa palavra aqui, ó? Está ligado ao Tribunal de Justiça. É fácil memorizar. O que fala justiça está ligado ao Tribunal de Justiça. O que fala disciplina está ligado às questões disciplinares. Vai para o comandante. O praça, né? O oficial sempre vai para o tribunal. Tá? Entenderam por que eu preciso reverter e quem que reverte? Né? Então, por exemplo, o praça ali no Conselho de Disciplina, ele perdeu, ele pega um advogado, consegue provar e tal, o comandante geral reabilita ele por decisão. Pode acontecer, tá? Fechou? Então, ó, é de competência do comandante geral o ato de exclusão da praça bem da disciplina, né? Da disciplina do aspirante, bem como as praças com estabilidade. Então, quem que vai ter essa competência aqui, ó, da exclusão? Compete ao comandante geral. Então, o comandante geral que exclui as praças a bem da disciplina. Tá? Beleza? Então, a exclusão do praça a bem da disciplina acarreta a perda do seu grau hierárquico e não isenta das indenizações ou prejuízos causados à fazenda ou a terceiros. A praça excluída a bem da disciplina não tem direito a qualquer indenização. Vamos pensar o seguinte, a praça foi excluída a bem da disciplina porque estava fraudando a licitação. Além de ser excluído, vai ter que indenizar a fazenda dos prejuízos causados. Tá? Entenderam isso? Pessoal, isso aqui é a nível de dificuldade altíssimo, né? Para quem está estudando, não consegue visualizar a vida do militar e tal. Então, o que eu peço que vocês tenham cuidados? Vamos pensar assim, ó, de 0 a 10, a possibilidade dessa parte cair, eu diria uns 2, de 0 a 10. Temos muitos outros assuntos para serem cobrados. Mas do 0 a 10, desses 2, o que está aqui é o que é importante. Tá? Saber que a demissão é do oficial, né, que pode ocorrer a perda do posto, a licenciamento é da praça e a exclusão a bem da disciplina é do aspirante da praça com estabilidade. É difícil de memorizar? É difícil, mas se eu tiver esse esqueminha na hora... Vamos pensar o seguinte, no sábado eu dou uma lida nisso e eu acerto a questão da prova. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima aula.